Boa tarde. Boa tarde, doutora Emanuele. Como está? Boa tarde, estou muito bem, graças a Deus. Não sei do seu lado. Eu também estou bem, graças a Deus. Eu gostava de fazer a primeira questão. Eu gostava de saber qual é o principal fator causador da crise econômica em Moçambique. Boa tarde mais uma vez. Boa Bom, tarde. primeiro dizer que não existe um único motivo, uma única razão, né, para que pode acabar, que pode levar à crise econômico-financeira, né? Então, até crises sociais, com impactos na vida social das pessoas. Existem uma série de motivos, desde gastos públicos excessivos, endividamento excessivo, questões ligadas a instituições, né? Um quadro legal fraco, enfraquecido, um quadro regulatório também enfraquecido. Também há questões ligadas a choques externos, como este caso da Ucrânia e da Rússia. A título de exemplo, Ucrânia e a Rússia que são dois grandes players, são dois países que têm grande impacto no setor energético mundial, né, na oferta global de energia, principalmente hidrocarbonetos como gás e petróleo. E este conflito acaba também tendo impactos na cadeia de valor, na cadeia de valor que é aquele processo todo, desde a produção, transformação até o fornecimento, até a venda do produto final, né, aos consumidores finais. Portanto, isso acaba criando disrupções nesse processo, neste meio, desde a produção até o fornecimento. E sendo dois grandes players do setor energético, essa disrupção na cadeia de valor tem impactos, né? Um deles é um aumento do nível de aumento dos preços desses produtos, por exemplo, do petróleo. O petróleo que é uma commodity muito importante, é uma das commodities mais importantes na economia, pois tem impactos. A sua redução e o aumento do seu preço tem impactos, né, em outros setores produtivos, desde a agricultura, setor de transportes. Isso acaba também impactando no preço de bens finais. Então, um conflito entre a Rússia e a Ucrânia cria disrupções nesta cadeia de valor e acaba impactando na oferta global do petróleo, do gás, e para países como Moçambique, que são países importadores líquidos, acabam se ressentindo, né, muito por conta da sua vulnerabilidade, acabam sendo mais vulneráveis a esses choques externos, pode, pode ser este aumento do preço do petróleo. E Moçambique passa a ter de pagar mais por esse petróleo. Isto significa que isso vai ter efeitos em cadeias também aqui dentro da nossa economia, né, isso vai acabar resvalando para outros setores da economia. Por exemplo, este aumento do preço do petróleo acaba também impactando no preço dos combustíveis, da gasolina, do diesel. Então, se o preço da gasolina ou diesel aumenta, significa que aumenta o custo dos transportes, transporte de mercadorias, transporte de pessoas. Esse aumento de transportes acaba também é repassado, né, para os produtos finais. Né? Uma empresa, por exemplo, de transportes que tem que transportar bens para um certo de Maputo para uma outra província, se houver o seu custo aumentar, o seu custo de transportes, que é medido pelo custo de combustíveis, aumentar, portanto, vai repassar o seu serviço, né, que é o transporte, também vai aumentar de custo. E, consequentemente, aumenta também o preço dos bens e serviços. E nós temos de passar a pagar mais caro por isso. Então, este conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode ter impacto dentro da nossa economia, sendo que nós somos um país que é um importador líquido e podemos nos ressentir, ou seja, estamos mais vulneráveis a isso. Mas além desses choques externos, tem também questões ligadas ao gasto excessivos, à falta de transparência, por exemplo, na contração de dívidas, como o caso das dívidas ocultas, que teve um impacto significativo na nossa economia, que caracterizou-se desde a depreciação do metical, e que acabou tendo impactos, ou seja, o custo de importação aumentou, passamos a ter de pagar mais por cada unidade de dólar. O dólar passou de 30 a mais de 60, mais do que duplicou a taxa de câmbio, o metical dólar e outras principais moedas, tanto Libra também quase chegou a 100 meticais por, por Libra. Portanto, tem a questão ligada também à falta de transparência, à corrupção, um enfraquecimento nas instituições públicas e, portanto, há vários setores, há várias causas. Tem também a questão dos conflitos, como é o caso do conflito em Cabo Delgado, conflito que iniciou em 2017 e até hoje continua, portanto, também tem impactos.
Isso acaba atrasando o investimento, acaba retraindo um pouco os investimentos, o investimento que podia gerar emprego e reduzir, podia servir de um balão de oxigênio e reduzir estes impactos negativos da falta de emprego que os jovens têm enfrentado, por exemplo. Então, há uma série de motivos. E também tem, já viemos esquecendo a questão dos desastres naturais. Infelizmente, Moçambique vem sofrendo muito nos últimos anos com desastres naturais. E isso acaba também impactando na gestão, na alocação dos recursos. Recursos que, por exemplo, podiam ser alocados para o setor da saúde, de educação ou dos setores produtivos, que podiam ser alocados para, por exemplo, fazer investimentos em setores produtivos para a geração de emprego, acabam sendo desviados para fazer face a esses desastres naturais. Isso também tem impactos. Por exemplo, estes são alguns dos motivos que podem levar aí a crises econômico-financeiras. Claro, há vários, né? Tentei citar aqui os mais comuns. Obrigado. É, bom, a segunda questão tem a ver com. Eu gostava de saber como é que as pessoas podem, como é que a sociedade pode lidar com a crise econômica, visto que é uma situação ah, que até, que até os próprios cidadãos já estão cansados dela. Como é que podemos ultrapassar esta situação? Como é que podemos lidar e ultrapassar? Assim, Bom, como sociedade, como agentes econômicos, assim, individuais, às vezes tem coisas, tem fenômenos que estão muito fora do nosso controle, né? Mas às vezes temos de tomar certas providências para esses períodos de incerteza, né? Por isso que às vezes é muito importante, por exemplo, ter um fundo de emergência para essas situações. Constituir, por exemplo, um fundo de pensão, ir a uma instituição, a um fundo de pensão e constituir um fundo de pensão, ou fazer investimentos, pode ser um investimento, uma conta a prazo, que podem servir também para tentar reduzir os impactos, né, dessas crises econômicas, que às vezes estão muito fora do nosso controle e aparecem em períodos inesperados. Às vezes também temos de diversificar as nossas fontes de rendimento, né, para ajudar a reduzir a dependência, por exemplo, num único emprego ou numa única atividade financeira, numa única atividade econômica. Também podemos evitar contração de dívidas para a aquisição de coisas que não nos geram nenhum rendimento, né? E pautar por adquirir ativos que vão nos gerar um rendimento. Pode ser uma conta a prazo, eh, criar, como eu havia dito, uma reserva de emergência para essas situações. E, mas atenção que estes são apenas questões individuais. O Estado também tem um papel muito importante, né? Através da adoção de outras políticas e de políticas e medidas que possam ajudar a dinamizar a economia moçambicana para reduzir a ocorrência dessas crises econômicas internas, por fatores internos, endógenos, né? Mas, claro, tem aquelas crises econômicas que são provocadas por fatores externos, como o caso da Rússia e a Ucrânia, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e, como eu havia dito, Moçambique, por ser um país importador líquido de petróleo, de combustíveis, acaba se ressentindo. Então, o Estado também pode aí aproveitar, pode ser uma oportunidade para o Estado garantir a construção de infraestruturas que, podem proporcionar armazenamento, por exemplo, de combustíveis, para reduzir assim, essa dependência e reduzir esses choques externos. Mas existem outras políticas que o Estado pode também implementar, mas acredito que mais tarde, com o passar da entrevista, vai questionar sobre isso, né? Mas por agora são essas só as medidas que, assim, de forma individual e de forma genérica, algumas pessoas podem tomar. o que o governo devia, que ações o governo, assim que podia, devia levar em conta para ultrapassar essa problemática da crise econômica que eclodiu em Moçambique em 2015 com a descoberta da dívida oculta. Porque antes o país encontrava-se aparentemente em boas condições, em que os preços dos produtos estavam acessíveis, o custo de vida estava um pouco melhor, estava melhor que agora. Bom, primeiro dizer que
das dívidas terem sido despoletadas, havia muito otimismo quanto à economia moçambicana e que era uma economia que vinha registrando das mais altas taxas de crescimento econômico, né? E a partir dos finais dos anos 90, anos 2000, com a entrada de alguns grandes projetos, o país passou a registrar altas taxas de crescimento. Então havia muito otimismo quanto à economia moçambicana, tanto dos parceiros internacionais, dos credores, mas quando foram despoletadas as dívidas ocultas que foram adquiridas de forma fraudulenta, né, sem autorização sem terem sido aprovadas, né, pela Assembleia, pelos legisladores, e isso acabou tendo impactos na nossa economia, desde a depreciação do metical, face às principais moedas, desde o dólar, libra, o rand, né, essas são as principais moedas, as principais divisas transacionadas aqui em Moçambique. E também houve uma redução na confiança por parte dos investidores, algumas agências de notação, que são instituições que classificam os países, né? Elas fazem recomendações, por exemplo, se é ideal investir num país X, Y, Z. Então, estes países reduziram a classificação de Moçambique, que passou a afetou também a percepção do risco de confiança dos investidores e parceiros internacionais. Ou seja, passaram a ter mais desconfiança quanto à economia, a Moçambique. E isso também acabou levando a cancelamento do apoio ao orçamento do Estado, fechou as portas do país ao financiamento, as fontes de financiamento no setor externo. O país teve de se revirar, teve de se reinventar e passar a recorrer a fontes de financiamento interno, a dívida interna, que vem aumentando também a níveis assustadores nos últimos anos. Isso tem impactos na economia. E acabou levando a uma crise econômica, né? Com pessoas a perderem emprego, depreciação do medical, custo de vida altíssimo, taxas de juro incomportáveis, que não permitem, por exemplo, às empresas recorrerem a financiamento junto aos bancos comerciais, e isso desanima os investidores. Portanto, esses foram os impactos, entre outros. Agora, o Estado pode fazer, né, para tentar recuperar a confiança dos investidores, dos credores internacionais, é passar a garantir mais transparência, né? Tanto transparência fiscal, publicar, por exemplo, informações claras quanto à dívida pública, receitas, despesas, e garantir auditorias internas e responsabilizar os gestores públicos, né? Infelizmente, no setor público tem visto muitos casos de corrupção, né, de peculato, dos funcionários públicos. As empresas públicas também não são um grande exemplo assim de gestão eficiente. Portanto, tem de se mudar esta forma de atuação do governo. Tem de haver uma gestão sustentável da dívida, fortalecimento institucional. As instituições moçambicanas, infelizmente, são muito fracas e com altos níveis de corrupção, de ineficiência, e também garantir uma estabilidade econômica, né? E diversificação econômica, assim, para o país não se ressentir eh, de choques em determinados setores. Por exemplo, agora que o país se tornou um grande player no setor energético, né? Por conta da descoberta de reservas de gás na bacia de Rovuma. O país não pode simplesmente concentrar-se na exploração de recursos energéticos. Essa tem que ser uma oportunidade para levar essas receitas e investir em outros setores, em que o país tem muito potencial. O setor agrícola, o país, muito por conta das suas características geográficas, muito por conta da sua localização geoestratégica, pode muito bem investir no setor agrícola, numa agricultura mecanizada, para aumentar assim, o nível de produtividade e também para poder fornecer, tanto para o consumo interno, para poder exportar também, pode ser também uma fonte de divisas, de moeda externa, né? E isso pode trazer muitos impactos para o setor, para a economia moçambicana. Pode também aproveitar as receitas da exploração de petróleo e gás para desenvolver indústria, desde a indústria, por exemplo, de fertilizantes, uma vez que Moçambique está a explorar gás natural liquefeito, pode aproveitar disso e extrair fertilizantes, que é um insumo, que é uma matéria-prima que que vem do gás, então pode aproveitar e usar isto para fornecer tanto para o setor agrícola
tanto no mercado interno como no mercado nos países da região. E pode ser uma oportunidade para o país também, para geração de emprego, né, para atrair mais investidores e reduzir assim a dependência que o país tem, tanto sobre produtos alimentares, dependência de importação, né, tanto pelos países vizinhos e outros países. Portanto, são essas aqui algumas medidas que o Estado pode tomar. Bom, durante a explicação do doutor, o doutor esteve aqui a falar de riscos de Moçambique, dos riscos ou consequências, né, que a dívida, né, trouxe para Moçambique, que a dívida oculta trouxe para Moçambique. E um dos exemplos, como a título de exemplo, é a crise econômica, que Exatamente. a credibilidade de, tirou a credibilidade de Moçambique por parte das agências financeiras e também da confiança do próprio cidadão. Eu gostava de saber o que o governo deve fazer para reconquistar a confiança dessas agências financeiras e do próprio cidadão. Bom, para reparar esta confiança, portanto, por parte dos credores, dos parceiros internacionais, além daquilo que eu havia citado anteriormente, como a questão ligada à transparência fiscal, né? Publicar informações periódicas e claras sobre a situação orçamental do Estado, a dívida pública, a receita, despesas, e fazer auditorias independentes, responsabilizar os gestores públicos, né? Fazer também uma gestão sustentável da dívida pública, fortalecimento institucional e melhoria também do ambiente de negócios. Agora, por parte dos agentes econômicos, como muito bem estava a dizer, né, que muitas vezes não têm confiança, por exemplo, no sistema financeiro, nos bancos, preferem gastar, ganhar, guardar seu dinheiro, sei lá, embaixo do colchão. Aí o Estado tem um papel, o Estado e o setor privado, né, os bancos particularmente, têm um papel que é garantir uma estratégia de comunicação, uma comunicação estratégica, né? Através da conscientizar as pessoas, né, sobre a importância das instituições financeiras, sobre a eficiência, sobre as facilidades, né, dos seus produtos e sobre os riscos também de de guardar dinheiro em casa. Quando guardamos dinheiro embaixo do colchão, estamos susceptíveis a determinados eventos indesejáveis. Por exemplo, um incêndio pode destruir todo o nosso dinheiro, um roubo. Exato. E também, quando guardamos dinheiro em casa, não estamos a ganhar nada com isso, né? Está apenas a ser corroído pela inflação. Então, se eu guardo 100 meticais hoje, daqui a um ano, aquele 100 meticais não vai valer o mesmo que vale hoje, vai valer menos, porque os preços aumentaram. Ou seja, Uhum. aquilo que eu gasto hoje com 100 meticais, daqui a um ano tenho que passar a gastar mais. Então, se eu guardo aquilo no banco, numa conta a prazo, pelo menos vai me gerar um rendimento, pode não ser alto, mas me gerar um rendimento, ganho algum juro. Então, o Estado e os bancos e o setor privado devem garantir uma comunicação estratégica, né? Tentar conscientizar as pessoas sobre a importância do setor financeiro e não só, também deve-se criar facilidades tanto para as pequenas e médias empresas, através, por exemplo, de um fundo de garantia mutuária, para que as empresas possam ter mais possibilidades de ter crédito junto aos bancos comerciais. Porque muitas vezes os bancos comerciais eh, têm certas dificuldades em conceder crédito, por exemplo, no setor agrícola, né? Pois eles percebem a percepção do risco que os bancos têm quanto ao setor agrícola é muito alta, é muito diferente dos outros. Então, às vezes, eles estão meio reticentes quanto à concessão de crédito ao setor privado. Então, aí o Estado tem um papel, né? Criar um ambiente bom de negócios, criar, por exemplo, um banco de desenvolvimento para apoiar as pequenas e médias empresas, para apoiar as iniciativas, por exemplo, das mulheres, que têm uma grande participação no setor agrícola, e apoiar também com serviços de investigação científica, né, para que possam melhorar o nível de produtividade e conscientizar as pessoas, por exemplo, no setor agrícola. Portanto, aqui o Estado e o setor privado têm um grande papel muito importante para conscientizar as pessoas e não só conscientizar, também com ações, né, através de fortalecer o quadro legal, regulatório, eh, proteção dos direitos de propriedade, cumprimento dos contratos, e proteger também o setor privado, proteger os pequenos agricultores, né, para que não sejam, por exemplo,
aproveitados ou enganados por multinacionais, promover políticas de conteúdo local, por exemplo, aqueles setores essas multinacionais que operam em Moçambique, né, deve-se garantir que elas apoiem façam uso, por exemplo, de conteúdo local. Por exemplo, aquelas áreas que não fazem parte do core business dessas empresas devem ser feitas, esses serviços devem ser feitos por empresas moçambicanas, devem devem empregar pessoas moçambicanas, né? Qualificar, formar e empregá-las. E assim gera-se emprego e melhora-se também, passa a ter uma relação, diria que mais amigável entre essas multinacionais e as pessoas que vivem nessas localidades onde operam essas multinacionais. Porque, como vimos ultimamente, durante este conflito pós-eleitoral, essa relação que já vinha se deteriorando ao longo dos anos, mas desta vez parece que viraram-se as costas, tanto as empresas multinacionais como as pessoas que vivem nessas comunidades, né? Porque se sentem excluídas, não se sentem acomodadas, integradas e sentem que são, diria que eh, essa exploração não faz nenhuma diferença na vida deles, né? Portanto, é mais ou menos isso. Certo, é. O cidadão é o principal afetado nesta crise econômica que o país atravessa. Eu gostava de Sim. saber como é que o cidadão pode conviver diante de uma crise econômica e diante também de uma dívida oculta, porque são dois problemas. Estes dois problemas acabam afetando a psicologia da pessoa, a saúde mental do cidadão comum. Uhum, Como é que ele pode uhum. conviver diante destes problemas? É, Ou, bom, primeiro aí que são dois problemas interligados. As dívidas ocultas provocaram uma crise econômica, né? Acabaram mergulhando o país numa crise sem precedentes, com aumento do nível de incidência de pobreza, eh, elevado nível de desemprego, especialmente dos jovens que fazem parte aí da, que representa a maior faixa etária, maior grupo etário, né, em Moçambique. Não só em Moçambique, em África, né, é assim, na maior parte do continente em que tem altas taxas de crescimento populacional. E, à medida que temos altas taxas de crescimento populacional, mas os recursos são escassos, então isso acaba pressionando o Estado, acaba pressionando essa alocação de recursos, e isso acaba tendo impactos, né? Então, aqui o Estado, como muito bem disse, o Estado exerce um papel. Tem que se garantir que haja um bom ambiente de negócios, né? Tem que se garantir tem que se retomar essa confiança por parte dos investidores. Isso recupera-se com ações, recupera-se com garantindo um ambiente seguro, onde os empresários se sentem seguros, onde eles acreditam ou sabem que não vão ser sequestrados. Infelizmente, essa onda de sequestros tem afetado muito a confiança dos investidores. Muitos até têm saído do país, né, têm retirado seus investimentos. Isso acaba deteriorando ainda mais a situação econômica, a situação econômica do país. Então, aí, como eu já havia muito dito, às vezes temos que garantir, como, assim, de forma individual, os agentes econômicos têm que garantir fundos de emergência, fazer investimentos, eh, além do papel do Estado, né? E o principal ator aí é o Estado e é o setor público. Tem um fator muito importante, né, para retomar esta confiança. Pois essa questão do desemprego, principalmente dos jovens, tem problemas. Acaba resvalando, né, noutros setores e acaba trazendo outros problemas. Acaba levando a altos índices de suicídio, né, outros problemas de criminalidade. Portanto, é um assunto que deve ser levado a sério. Por exemplo, o Banco Mundial publicou um estudo, creio que ano passado, em que dizia que todos os anos cerca de 500 mil pessoas que entram para o mercado como potencial, que são lançadas para o mercado como potencial mão de obra, mas o mercado de trabalho apenas consegue absorver 30 mil, né? Que é uma percentagem, um percentual muito baixo. Ou seja, está-se a criar um exército de desempregados todos os anos.
Isto acaba tendo outros impactos, aumento de índice de criminalidade, aumento de índice de questões ligadas à saúde mental, como muito bem disse, questões ligadas ao suicídio. Portanto, é mesmo uma série de problemas em que o Estado e o setor privado têm de trabalhar em conjunto, tem de haver um diálogo inclusivo, né, em que os jovens estão incluídos lá, porque os jovens são os que mais se ressentem destes problemas. Por exemplo, aí os principais atores seriam mesmo o Estado, o setor privado, para garantir um bom ambiente de negócios e geração de emprego, né? Vamos falar dos jovens, da questão dos jovens. No setor público, há mais velhos, há mais idosos que jovens. Sim. Ó, e hoje em dia tem aquele problema de a pessoa reformar com os 60 anos de idade. Será que um país vai evoluir com estes todos os problemas? Bom, primeiro, porque é assim uma série de problemas que o país tem, que o executivo, né, que é liderado pelo presidente da República, tem um desafio muito grande para lidar com todos esses problemas, desde problemas ligados à pobreza, aumento dos níveis de desigualdade, uma saúde, um sistema de saúde precário, um baixo nível de educação, né, em que as crianças não têm onde estudar, estudam embaixo das árvores, Uhum. falta de infraestruturas de apoio à produção, falta de infraestruturas nem para transportes, estradas, entre outros. Portanto, é uma série de problemas e, antes de mais, tem que se olhar primeiro para as causas destes problemas, né? E não se olhar assim de forma genérica. Deve ser um trabalho multissetorial entre diferentes setores, né? Especializados, logicamente, e deve ser olhado com muita seriedade, através da implementação de reformas, né? Desde reformas fiscais, eh, se olharmos, por exemplo, para essa medida que o Estado tomou agora, de redução do IVA, né, para alguns produtos essenciais. Primeiro, podemos ver que essa medida até pode não ser muito eficiente. Já foi tomada essa medida recentemente, há alguns anos, tanto no plano, por exemplo, no plano de aceleração econômica, né, para promover o nível de atividade econômica durante a Covid-19. Esta foi uma das medidas e não teve os impactos desejados. Portanto, deve-se tirar uma ilação disso, um aprendizado disso, que talvez não seja o suficiente. Primeiro, vamos olhar que, se olharmos assim para a cesta, por exemplo, de cesta básica de consumo dos agentes econômicos em Moçambique, né, que é que é disponibilizada pelo IPC, que é usada para o cálculo do IPC por parte do Instituto Nacional de Estatística, né, para depois o cálculo da inflação. Vamos ver que o setor da alimentação ali representa talvez cerca de 30% do gasto total das famílias. E esta redução pode não ter os impactos, os efeitos desejados. Primeiro, por causa do horizonte temporal. Isso é uma medida que vai vigorar, prevê-se que vigore até dezembro. E apenas são estes setores aí, né? Por exemplo, são alguns produtos que alguns nem são essenciais, como sabão, entre outros, né? Portanto, pode não ter impactos desejáveis. Por exemplo, essa adoção de políticas fiscais, o Estado não deve tomar política fiscal, não deve implementar essas políticas fiscais de forma isolada, né? Deve olhar para um conjunto todo, desde, por exemplo, a criação de um quadro regulatório, melhorar o quadro regulatório de fiscalização das empresas privadas, olhar-se para aquelas empresas, as empresas públicas, desculpa, olhar-se para as empresas públicas que têm um histórico muito mau, né, na gestão de recursos, têm uma gestão ineficiente de recursos e ver o que está a acontecer, né? Está ligada, por exemplo, a casos de corrupção, deve-se melhorar, né, essa questão da gestão dos recursos, fazer-se, por exemplo, auditorias periódicas, garantir transparência na gestão desses recursos, para que essas empresas possam voltar a ser públicas, possam voltar a ser lucrativas, né? Possam ser como, por exemplo, a HCB, a CFM, que são empresas do Estado, que têm sido grandes exemplos aí na gestão de recursos e sempre reportam bons resultados. Por exemplo, deve-se replicar este modelo para as outras empresas. Portanto, também tem que se melhorar o ambiente de negócios, reforma no setor energético, reforma fiscal na exploração de nossos recursos. Infelizmente, temos algumas empresas aqui que não pagam impostos, pagam dividendos, que talvez não é suficiente. Então, tem que se rever este modelo. Será que ainda é o ideal se garantir isenção fiscal para algumas empresas? Será que isso tem aqueles impactos todos de garantir
entrada garantir, por exemplo, investimento, geração de emprego? Será que ao longo desses anos todos, essas empresas que exploram os recursos aqui em Moçambique e estão isentas de pagamento estão isentas de fazer cumprir as suas obrigações fiscais? Será que isso trouxe o impacto desejado? Deve-se rever e, se não, deve-se tomar outras medidas, né? Talvez só o pagamento de dividendos por parte dessas empresas não é o suficiente para garantir recursos ao Estado. Deve-se alargar também a base tributária, não se olhar só para o IVA. O IVA, infelizmente, o Estado depende muito do IVA. E não é o ideal, né, que o IVA seja, por exemplo, a maior fonte de receitas. Deve-se alargar, garantir outros setores, garantir a formalização do setor informal. Temos muitas empresas informais que às vezes não se formalizam muito por falta de, não diria falta de dinheiro, mas às vezes falta de informação, né? Não tem incentivos para se formalizar. Portanto, deve-se formalizar as empresas, garantir um bom ambiente de negócio para essas pequenas e médias empresas, para que elas também possam contribuir aí na geração, possa ser uma fonte de receitas para o setor público, diversificar a economia, não se olhar só para o setor energético como se fosse o grande salvador, não, senão corremos o erro de fazer aquele, corremos o erro de cometer o mesmo erro, né, passar a repetição que os outros países cometeram na exploração de recursos, a chamada doença holandesa, em que às vezes nos focamos por causa da descoberta de um recurso que tem um grande potencial, olhamos só para aquele setor como se fosse a salvação, esquecemos os outros, e isso acaba tendo impactos negativos na economia. Deve-se garantir investimento em inovação, tecnologia e parcerias público-privadas, né? Estimular colaborações para melhorar infraestruturas, por exemplo, de apoio à produção para o setor agrícola. Infelizmente, se olharmos para o nosso setor agrícola, que é na sua maioria de subsistência, muitos desses pequenos agricultores têm dificuldade de escoar os seus produtos, não têm acesso aos mercados, né? Temos uma cadeia de valor deficiente, né? Não temos infraestruturas de apoio à produção, não temos estradas, não temos barragens, por exemplo, para garantir uma agricultura de irrigação, né? Que pode aumentar o nível de produtividade. Não temos infelizmente uma agricultura de sequeiro que depende da chuva, e assim é muito difícil competir com os países da região e outros países, né? E aumentar os níveis de produtividade, e que pode também ser essa exportação destes recursos pode também ser uma fonte alternativa de divisas. Pode também resolver essa que é outra questão que o país está enfrentando, que é a escassez de divisas no setor financeiro. Portanto, é uma série de medidas aqui que podem ser tomadas aqui pelo Estado para tirarmos aqui deste imbróglio que o país se encontra. Muito obrigada pela presença, doutor Emanuel. Espero que possamos conversar das próximas vezes. Obrigada. Bom, eu é que agradeço e espero que também possa estar aqui mais vezes para poder contribuir, né? Poder ensinar e poder aprender. Estaremos sempre aqui. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Tá? Até a próxima. Até.